Olá, alunos do Byte. É um prazer estar dando essa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Ilan Nigri. Eu fui professor do Byte nos anos de 2016 e 2017. Gostava muito das aulas, fiz muita amizade também com a equipe do Byte, os professores, também com muitos alunos. Muitos devem estar assistindo agora, né, essa aula, não sei como está o esquema. E é um prazer para mim, então, estar dando essa aula de novo com o Baito. Gostava muito das aulas, com as perguntas, da relação com os alunos. Tenho muita saudade das pessoas do Baito, da equipe, do Rabejamim, do Mozart, da Patrícia, do Eliomar, da Helena, da Celsa, todo mundo, pessoas maravilhosas, que fazem um ótimo trabalho. E tenho só a agradecer. E tem o pessoal novo, né, agora do Baito, também pessoas boas. O Fábio também, né, da minha época. E então vamos para aula, estou muito feliz, tenho saudade principalmente do Totó, não sei se ainda tem Totó, como está a fila para jogar Totó, ou se tem outras novidades no Byte, mas aprimorei muito meu talento para o Totó antes das aulas e depois e nos intervalos também. Depois de 2017 eu casei, fiz aliar e hoje vivo aqui em Israel, estou realizado e muito feliz. Eu trabalho como engenheiro aqui de transporte, eu construo estradas, ruas, cidades, né, concretizando com as próprias mãos as profecias da Torá de reconstruir Israel. Vamos começar a aula. O tema da minha aula vai ser sobre o versículo talvez mais famoso, mais icônico da Torá, que é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Acredito que a maioria de vocês devem conhecer essa frase. Tem uma mitzvah da Torá, né, um preceito da Torá, que todo dia de manhã e todo dia à noite deve-se fazer o Shema Israel. Mas não só nesses momentos, como, por exemplo, o Shema Israel está escrito dentro da mezuzá, né? Então, quando a gente entra em cada porta da casa, tem uma mezuzá, lá tem o Shema Israel, está escrito dentro do tefilim, então a gente amarra as palavras do Shema Israel no nosso corpo, né? No braço, no coração e na mente, os homens. Também nas preces, né, nas rezas nas festividades e no Shabat, na Kedushá, que é o momento mais importante da reza, se faz Shema Israel. Então, é a nossa proclamação que Deus é único, né? Então, superficialmente dá para entender, proclama que Deus existe, que Deus é único, esse é o significado. Mas o objetivo dessa aula não, é entender com profundidade o que esse versículo quer dizer, tá? De uma forma significativa, que a gente vai conseguir entender muitas coisas do judaísmo e também da nossa vida hoje em dia, entendendo esse, talvez, versículo mais famoso, né, da Torá. Também tem um mitzvah, claro, que geralmente, se possível, são as últimas palavras que um judeu fala antes de morrer. Antes de morrer faz Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, né? Quando a pessoa está doente no hospital, nas últimas faz o Shema Israel. Tem também muitas pessoas que morreram perseguidos na época do Holocausto, Inquisição, e esses 2000 anos de história que a gente conhece bem, que o judeu, a última coisa, ia falar Shema Israel e acaba morrendo, ou se converte ou morre na Inquisição, escolhiam a fogueira, mas faziam Shema Israel para santificar o nome de Deus. Então é uma frase muito importante no judaísmo. Mais uma introdução antes de começar a aula propriamente dita. Que o objetivo dessa aula, então, eu vou tentar explicar de forma didática, tá bom? Então, uma pessoa que tem base, já conhece o judaísmo, já fez muitos anos de aula, com certeza vão ter coisas novas que a pessoa nunca pensou e vale a pena, então, prestar atenção nessa aula que vai sair com grandes aprendizados. E a pessoa que é nova, vou tentar fazer o mais didático, né? Tem pouca base do judaísmo, é tudo novidade. Eu vou tentar fazer também da forma mais didática possível para que seja entendido para todos os públicos que existe de alunos, né? Um trudo da Byte. Não sei direito para que turma, quem que vai assistir a aula, mas vou fazer de forma bem didática, gradual, para que todo mundo entenda. Infelizmente, se você não está entendendo, não vai ter como parar a aula para perguntar. É um dos problemas aqui do vídeo ser gravado, mas tá bom. Eu vou tentar me esforçar, então, o dobro. Vamos começar com o versículo. Primeiro a gente vai ter que entender o seguinte, o versículo, a frase, entender cada palavra, o que significa exatamente, depois entender o contexto e ver o que tem que tirar daí. Eu já fiz aqui... também vou falar a verdade, eu já gravei a aula, metade da aula,
reiniciou meu celular, eu perdi toda a aula que eu tinha gravado, então estou refazendo. Tá bom. Quando tem dificuldade quer dizer que é importante, então tem que, né, se esforçar, que se Deus quiser, vocês vão poder aprender um conteúdo que eu acho que colabora para a vida de cada um e um. Eu já preparei aqui, ó, o versículo, a frase, aqui. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem... Desculpa, um segundo, vou ajeitar. Aí. Shema Israel... Estão me vendo? Está meio escuro. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, né? Essa é a frase em hebraico, aqui transliterada, e que é mais ou menos a tradução que a gente encontra. Ou seja, Israel, Deus é nosso Deus, Deus eu. Tá? Só pela tradução já vê que está muito ruim essa tradução, tá bom? E se é isso que a gente entende, a gente não entende nada, porque Deus é nosso Deus. O que significa? Tipo assim, a minha casa é minha casa, ou seja, você define a coisa com o próprio objeto. Não faz nenhum sentido, então, obviamente que não. Eu botei em cores para quem não sabe bem hebraico entender exatamente o que se relaciona aí cada frase. Então, para mantive aqui as cores para a pessoa que não sabe hebraico entender bem o que eu vou estar falando. Então, antes de começar, eu vou ter que começar a entender palavra por palavra aqui para entender o real significado dessa frase. Começar pela palavra mais difícil, que está em vermelho, que é o nome de Deus. Esse nome de Deus são 4 letras, não se fala, é proibido falar, tá bom? A gente fala, como está aqui, Adonai, que não é o que está escrito, tá bom? Mas esse nome também só se fala nas rezas, tá? E então também eu vou falar a partir de agora Hashem, que sim, em português seria o nome. Ou seja, Hashem quer dizer o nome de Deus. O que quer dizer? Isso é o nome de Deus, tá? Então, quando a gente fala isso, significa Deus. Ou seja, a tradução seria Deus aqui mesmo, tá? Tá certo. O que eu quero questionar aqui é a palavra Eloheinu. Eloheinu também é o nome de Deus, tá bom? Mas o que significa? Porque são 2 palavras diferentes. Então, qual é a diferença entre Eloheinu e entre Hashem? Que aí traduz Deus é nosso Deus. Eloheinu vem da palavra Elohim, tá bom? E aqui está dizendo, então, que ele é o Elohim da gente. Então fica Eloheinu, né? O nosso Elohim. Assim, é o Elohim, o nosso Elohim, tá? O que significa Elohim? Qual a diferença de Hashem, que é o que está em vermelho, e Elohim, que é o que está em verde? São 2 nomes de Deus. Claro que sem 2 nomes, são 2 significados diferentes. Hashem é um nome relacionado à essência de Deus, seria o nome de Deus. O que é Elohim? Então, baseado nos dos maiores comentaristas do Maimônides, ele escreve no livro Guia dos Perplexos, na primeira parte, 2º capítulo, ele fala que o nome Elohim na Torá, sempre que encontra o nome, é uma palavra homônima. O que é um homônimo? Isso, homônimo, tá certo? O que é um homônimo? É uma palavra que sempre é a mesma palavra, mas pode ter diferentes significados. Por exemplo, a palavra manga. Ela pode ser a manga da minha camisa ou pode ser a manga de fruta. Ah, então tá escrito manga. Como eu sei se é da camisa ou se é da fruta, de acordo com o contexto. Se eu tô falando, eu tava vendo a minha camisa e aí eu botei a minha mão na manga, é da camisa. Agora você tá falando, peguei uma fruta e peguei a manga, é fruta. Ou seja, você consegue entender pelo contexto, não pela palavra em si, porque a palavra em si pode significar coisas diferentes. Elohim é uma mesma coisa. Pelo Maimônides, Elohim pode significar 3 coisas diferentes. Primeiro significado seria poderosos. Pessoas poderosas que detêm um poder, ou pessoas ricas, ou líderes, ou governantes. Algum tipo de poder são os Elohim. Pessoas importantes, poderosas, tá bom? Esse é o primeiro significado de Elohim. O segundo, que pode ser, não é esse e esse, é um ou outro sempre. O outro significado que pode ser, o nome Elohim, é anjos. Elohim são anjos, tá? E o terceiro significado é Deus. Aqui é claro que é o terceiro significado. Deus, tá bom? Porque a mesma palavra em hebraico pode ser pessoas poderosas, anjos e Deus. Então, porque a palavra Elohim, ela vem da palavra El. El, em hebraico, bíblico, né? Significa força. Então, no mundo existem várias forças. Por exemplo, tem a força da gravidade. Tem a força do intelecto, tem a força da respiração, tem a força da luz, tem a força do crescimento das plantas, tem a força do vento, sei lá, dos sentimentos, a força do amor, sei lá, tudo seria forças, tá bom? E então o ser humano que ele tem muitas forças, ou seja, ele é forte, ou seja, ele é poderoso,
Por isso ele se chama Elohim, que Elohim é o plural de força. Então é uma pessoa que tem forças. Ele é poderoso. Por isso. O anjo também, ele tem uma força. Cada anjo ele tem um propósito, que é a força que ele faz. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Refael. O Refael é o anjo da cura. Porque Refá vem de Rofé, que é médico. Refá é cura, tá bom? E ele é força, ou seja, Refael é a força da cura. É o próprio nome, é a força da cura. Então não existe o anjo Refael. O anjo Refael, na verdade, é a força da cura que existe no mundo. Como que o anjo Refael tem essa força atribuída a ele? Porque, na verdade, quem detém essa força é Deus. Deus é o dono de todas as forças que existem no mundo, porque ele criou o mundo inteiro. E ele quis que o Refael tivesse a força cura. Então é o Refael. Então quando Deus precisa curar alguém, ele traz essa força da cura para o mundo, que a gente chama que é o anjo Refael. Tá bom? Tem um versículo no Torá que fala que Deus é o Elohei a Elohim. Ele é a força de todas as forças. O que a gente diz que é Deus, o nome Elohim, quando relacionado a Deus, ele significa que Deus ele é o dono de todas as forças que existem no mundo. Então quando a gente chama Elohim, quer dizer que Deus é o dono de todas as forças que existem no mundo. Todas as forças vêm de Deus. Então se eu tenho a força da vida, eu posso viver. Na verdade, essa força é de Deus. Ele que me dá por esse determinado momento. Quando ele quiser, ele tira. Se eu consigo respirar, ele que dá. Se vem uma doença rasvechada e fica difícil a respiração, perdi essa força. Se eu consigo pensar, se eu consigo falar, se eu consigo sentir, Deus me dá a capacidade de ter essas forças. Por isso que o ser humano tem muita força, é muito poderoso, ele chama Elohim também. O anjo ele também pode ser chamado Elohim. E Deus é o Elohei a Elohim. Ele é a força absoluta. Tá? Então tudo que existe no mundo que tem força, na verdade, não tem posse dela. Na verdade, a raiz, a fonte de todas as forças é Deus. Claro isso, então a gente consegue entender aqui a diferença de Hashem e Eloqueno. Que Hashem seria o nome intrínseco de Deus, e Eloheinu seria a característica de Deus de ser o dono de todas as forças. Então Elohim, que é o dono de todas as forças, está escrito que ele é o nosso, então ele, Eloheinu, é o nosso. Ele é o nosso dono de todas as forças. Quer dizer que ele é nossas forças. Todas as nossas forças, consertando, todas as nossas forças é de Deus, né? Ao contrário. Então seria chamar Israel. Deus, né? Não é Deus é nosso Deus. E sim, Deus é a fonte de todas as nossas forças. Seria a tradução, tá bom? Deus é a fonte de todas as nossas forças. Entendido? Vamos entender agora o significado de errado. Errado, a princípio, Deus é único. Ou seja, o que quer dizer único? Que não existem dois deuses, existe um Deus só. Deus é único. Certo? Correto, mas está incompleto. De acordo com o livro Derech Hashem do Ramchal, no primeiro capítulo, no 6º item, ele vai explicar que Deus ele tem duas características relacionadas à sua unidade. Né? Uma é que ele é único, sim, que eu expliquei, mas a outra é que ele é simples, vamos dizer assim. O que quer dizer que ele é simples? Que ele não é composto. O que quer dizer que Deus é simples? Vou explicar. Vamos supor, eu, Ilan, eu sou uma pessoa, eu sou uma unidade, certo? Tem um Ilan só no mundo. Então, eu sou um. Então quer dizer que a forma que eu sou um é da mesma forma que Deus é único? Tem um Deus, tem um Ilan. Não, nada a ver. Porque o Ilan, ele é um ser composto. Composto de quê? De várias forças. Eu posso ser subdividido em partes. Alguém pode se referir a mim dizendo assim, essa é a cabeça do Ilan, esse é o cabelo do Ilan, essa é a equipa do Ilan, essa é a fala do Ilan, a voz do Ilan, o pensamento do Ilan, o raciocínio, os olhos, a visão do Ilan, é o amor que o Ilan sente. Embora eu seja único, eu sou subdivisível, eu posso ser subdividido em N partes. No mundo físico também, as células, e cada vez a gente encontra estruturas menores e menores e menores e menores. A gente é composto. Deus não. Deus ele é indivisível e simples. Ele é uma coisa só. É errado a priori, teologicamente, você falar assim, existe o intelecto de Deus, existe o sentimento de Deus, existe a bondade de Deus. Não existe nada disso. Deus é simples, ele é único, ele é um. Deus é uma coisa só. Como a gente não consegue no mundo ter compreensão, alcance intelectual de entender esse conceito de uma unicidade simples, porque não existe no mundo, que tudo que existe no mundo ele é composto, que a matéria ela é sempre composta em células, em átomos, em
qualquer coisa, sempre tem estrutura, a gente não consegue entender um conceito de alguma coisa que é única. E Deus é um. Então não existe nada no mundo que na verdade é um nesse sentido, no sentido único e simples da palavra. Somente Deus. Então quer dizer que Deus também não é concreto, né? Não é delimitado só pela forma. Então isso quer dizer que Deus é um. Então já entendemos 4 palavras do versículo, vamos entender as 2 palavras mais fáceis. Shema, a princípio, ouça, ouve, né? O verbo de ouvir, ação de ouvir. Porque não está escrito veja, entenda, compreenda. Então, Shema, os nossos sábios vão dizer assim, não significa ouça. Na Torá, a palavra Shema, esse versículo está escrito na Torá, em Devarim, não significa ouça, e sim significa compreenda, que é diferente. Sabe aquilo que a gente fala, você está me ouvindo, mas você não está me escutando? Seria mais ou menos isso. Não significa ouvir, significa compreender. Entender, interiorizar, internalizar. Isso é ouça. Então seria compreenda, reflita, internalize Israel. Deus é a origem de todas as nossas forças. Deus, ele é único e simples. Essa seria a tradução do versículo. Só falta a palavra Israel. Israel significa 2 coisas. Uma a gente vai deixar por enquanto de lado, a gente vai entrar na segunda expressão. Uma significa Israel. É o nome do nosso terceiro patriarca Jacó, que ele recebe o nome Israel também. Então Israel seria o nome do Jacó. Mas a gente vai, por enquanto, trabalhar o segundo sentido, que Israel é o povo de Israel, os judeus. Então seria, entenda, reflita, interiorize judeus. Deus é a origem de todas as nossas forças. Deus é único e simples. Pronto, entendemos o versículo. Entendemos cada palavra? Entendemos. Agora, espero que entenderam. Agora vamos ver o conjunto, né? Entender a frase inteira. Se o objetivo da frase é dizer que Deus ele é as nossas forças e Deus ele é único, o versículo não deveria estar escrito assim, porque existe uma regra de ouro na Torá. Qual é a regra? Que não tem uma palavra em vão na Torá. Se está ali, tem seu propósito. Então vocês concordam comigo que a frase podia estar assim: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Ve'echad. Deus é a origem de nossas forças e único. Sim. Mas por que está escrito Hashem Echad? Tem um outro nome de Deus aqui no meio. Então quer dizer que tem alguma coisa a mais nesse versículo. Tá? Podia estar escrito Shema Israel, Hashem Echad. Não, então tem que entender que também quer dizer que ele é nossas forças. Não podia estar escrito Eloheinu Ve'echad. Por que esse segundo Hashem aqui? Isso complica o versículo inteiro. Porque o nome de Deus aparece 2 vezes. Ouça Israel, Hashem é a origem de todas as nossas forças. E Hashem Echad. Hashem é um. Mas por que esse nome de Deus repetido? Tá? A pergunta ficou clara. Vamos tentar entender isso. Então a gente pode entender que na verdade existem 2 conceitos. A gente pode dividir o versículo aqui pela metade. Existem 2 conceitos que a frase pode ser dividida em 2 e quer dizer 2 coisas diferentes. A primeira parte da frase é essa: ouça Israel, entenda. Hashem é a origem de todas as nossas forças. Segunda frase: Deus é um. Se a gente pegar a explicação, o Maimônides, ele escreveu as alahot, todas as mitzvot da Torá e as alahot, que são os preceitos, como cumprir cada mitzvah da Torá, cada preceito da Torá. E no primeiro livro dele, que são 14 livros essa obra, e no primeiro livro, quando ele vai falar de Deus, ele fala o seguinte: existe um preceito positivo da Torá de acreditar que Deus é único, que Deus é um. Como está escrito na Torá, Hashem Echad. Então ele aprende que esse final do versículo vem nos ensinar que Deus ele é um. Único e simples, né? Vamos dizer assim. Mas interessante que ele não fala como está escrito na Torá e diz o versículo inteiro. Ele diz só o final do versículo. Ou seja, para o Maimônides, dá para entender que ele entende que, na verdade, o versículo Shema Israel vem ensinar que Deus é único só na sua parte final. Mas na parte inicial vem ensinar mais alguma coisa que ele não comenta. Então, espero que esteja claro. Deixando claro, quer dizer o seguinte, que a gente já consegue entender o sentido da segunda parte do versículo, mas a gente não consegue entender o sentido exato da primeira parte do versículo. Tá? O que quer dizer esse versículo para a gente? E aí, então, agora a gente tem que se aprofundar. E quem vai dizer para a gente o que significa esse versículo, a primeira parte principalmente, é o comentário do Rashi da Torá. Mas a gente acha que ainda não está pronto
para entender o que o Urash vai falar. Então eu vou precisar ir aos poucos de forma didática até chegar no Urash, tá bom? Se a gente falasse, esse é o versículo mais famoso do judaísmo. Existe o segundo versículo mais famoso do judaísmo, que seria o primeiro mandamento, né? O povo chega no Monte Sinai, sai do Egito, chega no Monte Sinai depois de 50 dias, Shavuot já, né? Daqui 2 semanas, e vai receber a Torá, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é a primeira vez que o povo ouve Deus. É como se fosse a apresentação de Deus para o povo. Esse primeiro mandamento é uma frase também muito famosa, vou falar em hebraico e depois eu traduzo, não tem aqui escrito. Mas em hebraico seria Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim Beit Avadim. Ou seja, eu, Anochi, eu, Hashem Elokecha, eu sou Hashem, o seu Deus. Mesma coisa aqui. Hashem Elokecha. Aqui, em vez de Eloquém, ou seja, nosso Deus é Elokecha, no singular. Eu sou Hashem, o seu Deus. Mas é interessante que quando Deus vai se apresentar pra gente, ele usa esses dois nomes também. Ou seja, eu sou Deus, o dono da sua força. Né? Elokecha, porque aqui ele está falando de cada um em um. Aqui ele está falando no plural, na entrega da Torá ele está falando para cada um em um. Cada um em um recebeu a Torá. Mas é isso aí, entre parênteses. Então, Anochi Hashem Elokecha. Tá bom, que Deus é esse? Que dono das forças é esse? Você Deus aí fala que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Então, quando Deus ele vai se apresentar, ele vai explicar que quem é ele? Hashem, e o dono das forças. Mas por quê? Como que eu acredito nisso? Como eu sei disso? Por que eu te tirei da escravidão do Egito? Qual é a ideia aqui? Que o fato de Deus ter tirado o nosso povo do Egito, e no caso levado para o Monte Sinai para receber a Torá, vem mostrar para os judeus, porque eles vivenciaram isso na pele, na prática, que Deus ele é a nossa força. Deixando claro, famoso, no livro Kuzari, não vou entrar aqui para não perder tempo, um rei pergunta para um sábio judeu, quais são as premissas do judaísmo? O que você acredita? Assim ele falava de cada religião, não vou entrar aqui. Quando chega no sábio judeu, ele começa falando o seguinte, eu acredito que Deus nos tirou do Egito. É aquele que tirou a gente do Egito e trouxe para Israel e continua, não vou entrar aqui. E aí o rei fala assim, o seu rei é fraquíssimo. Ele, por quê? Porque eu perguntei pro cristão, eu perguntei pro islâmico, e eles falaram, o meu Deus é aquele Deus que criou o mundo. E o seu só tira um povo do Egito? Tipo assim, é muito maior, mais magnífico um Deus que cria o mundo do que você acreditar um Deus que tira um povo do Egito. Isso é bem simplório. Aí ele fala, aí que tá. Porque criar o mundo, é claro que a gente também acredita que Deus criou o mundo, mas eu não venho trazer que o judaísmo acredita num Deus que cria o mundo para alguém que quer ser convencido que o judaísmo está certo por algum seguinte, porque eu não posso provar. Ninguém estava lá quando Deus criou o mundo. No final do mundo, Deus criou o ser humano. Ninguém pode provar que Deus criou o mundo. Então não tem como argumentar que Deus é quem criou o mundo. Porém, na saída do Egito, o povo inteiro estava lá. A gente presenciou isso. A origem do meu povo é tradição de pai para filho, de mestre para aluno, de alguém que estava lá. E por isso eu posso alegar que Deus tirou a gente do Egito. Existe uma comprovação histórica que a gente passou. Nós somos testemunhas disso. Ele falou, uau, aí o rei se contenta com a história. Mas voltando agora, quer dizer que Hashem Elokeinu significa o seguinte, porque poderia estar escrito assim, Shema Yisrael, Hashem Elohim, Hashem Echad. Deus é o dono de todas as forças, seria Elohim. Por que Eloheinu? Esse Elohim precisa estar relacionado a gente. Ou seja, eu sou o dono de todas as suas forças. O poderoso. Por quê? Porque nós judeus, Israel, Eloqueino. Ou seja, nós, Israel, o povo judeu, temos uma relação de Deus que nenhum outro povo tem. Porque o fato do nosso povo existiu um acontecimento histórico que Deus interveio no mundo e salvou o nosso povo. Tipo, ele esteve, então ele é a nossa força. Porque ele agiu assim no mundo. Então, por exemplo, tem aqueles que pensam assim, o que é Deus? Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus é único, eu acredito que Deus criou o mundo, mas eu acho que ele criou o mundo. E foi embora, porque o nosso mundo é tão insignificante,
tão desprezível, a materialidade é tão baixa. Eu sou nada no mundo. Quem é Deus? Quem sou eu para Deus se relacionar comigo? Para estar preocupado o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto? Não. O judaísmo foi lá contra, ao contrário. Não. Deus é tão grande que a grandeza de Deus está preocupado com o ser humano, preocupado com o que ele criou. Ele quer saber cada coisa que a gente pensa, cada coisa que a gente faz. Ele, em palavras assim, bem entre aspas, ele torce pela gente. Então Hashem Eloheinu, ele não é só Elohim, ele não é só o dono dessas forças, ele também está relacionado a gente. Mas Israel, ouça, entenda Israel, que você, Israel, é diferente de todos os outros povos, porque não só Deus é o dono de todas as forças e se preocupa com você, mas ele de fato na história ele se preocupou pela gente de forma revelada na frente de todos os povos. Ele tirou um povo da opressão para a liberdade, que é você. Você é livre porque Deus agiu. E ele quis te mostrar isso, ele te deu a Torá. Agora, resumindo, esse versículo está dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vem, é um conceito histórico. É a relação que o judeu tem com Deus através da história. A segunda parte é um aprendizado teológico, que Deus ele é único e simples, intelectual. Mas a primeira parte é uma questão histórica. O segundo mandamento da Torá está escrito Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Não tenha para você outros Elohim perante mim. As pessoas traduzem, não tenham outros deuses perante mim. Ué, então existem outros deuses? Não, porque a palavra Elohim é um homônimo, né? Aqui significa anjos, forças. Ou seja, o judeu no segundo mandamento, ele é proibido de acreditar, de dar poder total e absoluto a qualquer outra força que existe no mundo, a não ser Deus, que Deus é o dono de todas as forças. Esse é o segundo mandamento. O segundo mandamento é, já que Deus ele tirou a gente do Egito, a gente tem uma interação, uma relação histórica com Deus, e ele se revelou dando a Torá depois, ele vem falar, então já que vocês entendem que eu existo e eu me preocupo com vocês, nunca vão dar divindade, ou seja, poder, acreditar e fé, crença, a algo que não tem um real poder. Porque eu sou dono de todas as forças. E qualquer coisa que existe no mundo que tenha forças, na verdade, eu que atribuo essa força. Por exemplo, a gente viu o anjo Rafael. E sim, tem várias culturas que rezam para anjos, sei lá. E não, porque o anjo é só um enviado de Deus, porque a força, na verdade, é de Deus. Tá? É só uma expansão da vontade divina se revelando no mundo, falando de uma forma mais conceitual. Então, esse é o Shema Israel. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. A primeira parte vem, entenda Israel, que Deus é nosso Deus porque Ele tirou a gente do Egito. A gente tem um relacionamento histórico, nós somos testemunhas da ação de Deus no mundo. E Deus, Ele é único e simples. Então agora a gente conseguiu entender o primeiro versículo, esse versículo, o contexto todo. E agora vamos tentar entender... antes disso, vamos então para o Urash, que eu esqueci. O Urash. Agora acho que a gente está pronto. O Urash, ele vai entender... a pergunta do Urash é por que existe um segundo Hashem aqui? Que é a nossa pergunta, lembra? E ele vem explicar o seguinte. Olha como o Urash interpreta a Torá na explicação do Urash, que é a explicação mais famosa e estudada da Torá. Ele fala assim, ouça Israel, que Deus, que é o nosso Deus, agora, no futuro, ele vai ser Hashem Echad, vai ser o Deus de todos. Uau! Que, de novo, nunca houve essa expressão para chamar Israel, que é a expressão do Urash. Que Deus é Elokeinu, ele é o nosso Deus, particular, mas não dos outros povos. Por que não dos outros povos? Porque ele não tirou os outros povos da opressão. Ele não se revelou através de milagres para os outros povos e construiu uma história e deu a Torá e leis e mandamentos para eles e levou para a terra dos ancestrais, dos patriarcas. Não. Então ele é Eloheinu, porque na história ele se relacionou com o povo judeu até então. Mas Hashem Echad, o que é Echad? Echad não é único. É um só. É um conceito de também união aqui. No final ele vai ser o Deus de todos os povos. No final, na época messiânica, ele vai se relacionar com todos os povos. O que ele fez uma época na história para o povo judeu, será feito para todos os povos. E todos os povos vão ter um relacionamento, cada povo vai ter um relacionamento direto com Deus, da mesma forma que os judeus têm agora um relacionamento com Deus.
Então, para Urash, esse é o significado da Torá. É um significado de expectativa, de um desenvolvimento histórico, de uma missão, de um propósito e de uma visão de mundo de esperança, que da mesma forma que Deus tirou a gente da opressão, o povo judeu entregou a Torá e instruiu a gente com mandamentos e com leis, transformando a gente em ser o povo que é. No futuro, isso vai acontecer com todos os povos do mundo. A gente tem que perguntar por que ele não fez isso para todos os povos e primeiro fez com os judeus. E se ele fez só com os judeus e não com os outros povos agora, mas no futuro vai fazer com todo, qual é a responsabilidade dos judeus em relação a isso? Muito mais do que uma gratificação, Deus ter feito isso, na verdade é uma responsabilidade e uma missão. Por isso que a gente fala todos os dias e antes de morrer essa frase. É uma missão do povo judeu. Vamos entender. Nossos sábios, temos mais 5, 10 minutos de aula, eu vou tentar fechar. Os nossos sábios, ele vem trazer um midrash. Quando foi a primeira vez falar dessa frase na Torá? Então foi na morte de Yaakov. Yaakov é o terceiro patriarca, ele está na cama já para morrer no Egito, ele tem 12 filhos. Os 12 filhos ficam em volta, no quarto, né, em volta da cama dele, e Yaakov ele tem uma preocupação. A vida inteira ele teve essa preocupação. Será que os meus 12 filhos são filhos corretos, que têm a mesma crença do que eu, meu pai e meu avô, ou seja, Yitzhak e Abraham? Porque a gente sabe que Abraham teve 2 filhos, Ismael e Yitzhak. Ismael foi para o lado errado. O Yitzhak teve 2 filhos, Esav e Yaakov. Esav foi para o lado errado. Será que eu tive 12? Os 12 estão no lado certo? E aí, quando os filhos entendem que essa é a preocupação do pai antes de morrer, eles falam, Shema Israel, ouça Israel. Israel agora é o Yaakov. Lembra que eu expliquei? É o nome de Yaakov. Ouça Yaakov. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Explica aos nossos sábios, da mesma forma que no seu coração só tem um Deus, nosso coração só tem um Deus. O que eles querem dizer? Querem dizer o seguinte, da mesma forma para você, Deus é único, Ele é tudo, monoteísta e tudo que você fez, para a gente também. Sim, nós somos 12. Sim, pensamos diferente. Sim, nossos comportamentos e culturas são diferentes. Sim, brigamos na vida uns com os outros. Mas no final das contas, Deus é único. Ele une todos nós. Eles vêm dizer o seguinte, que a missão do povo judeu, isso que eles tentam falar para o pai, a gente entendeu qual é a missão do povo judeu. É o monoteísmo, mas não só o monoteísmo de entender que Deus é um. É o monoteísmo de entender que Deus é único. E o objetivo da divindade no mundo é trazer a união do mundo inteiro. E nós, 12 filhos de você, conseguimos nos unir e transformar num único povo, que seria Am Israel, o povo de Israel. É a união de todas as tribos. E eles declaram isso para Yaakov, Yaakov fica em paz e aí morre feliz. E fala que quando ele ouve, ele fala Baruch, Shem, Kivod, Makutol, não vai, que é o que a gente fala logo depois do Shema Israel em voz baixa. Mas não vamos entrar nesse mérito, não temos muito tempo. Depois, esse versículo aparece na Torá, quando Moshe está dando o seu último discurso, né, antes de morrer, e o povo está na frente da terra de Israel, está prestes a entrar na terra de Israel. Depois de 40 anos no deserto, Moshe, últimas palavras de Moshe, o que ele fala para o povo? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. É o mesmo conceito aqui. Ouça, Deus é o Deus único, ou seja, vocês podem achar que eu, Moshe, por ter recebido a Torá, eu entendo Deus de outra forma do que os nossos antepassados, os patriarcas, entendiam Deus. Abraham, Yitzhak, Yaakov, mas não. Eu quero dizer que o Deus que me deu a Torá e que se revelou através da Torá é o mesmo Deus da nossa cultura, da nossa origem, das nossas tribos, né, e dos nossos antepassados, nossos patriarcas de Abraham, Yitzhak, Yaakov. O mesmo Deus de Yaakov é o meu Deus e é o nosso Deus. Então, no contexto do versículo que apresenta a Torá, é Moshe falando para o povo, dizendo, entende, eu tô indo morrer, mas vocês entendam que a união é importante e que eu e os patriarcas estamos todo mundo junto, as 12 tribos estamos todos juntos. Agora vocês, se vocês quiserem ter um sucesso, né, na terra de Israel, vocês têm que conseguir a união de todas as tribos também. Porque agora vocês não são tribos, não são 12 filhos, vocês são um povo inteiro. São 600 mil homens, 3 milhões, 5 milhões de pessoas. E vocês devem... E, sim, cada um vai pensar diferente, cada um vai se comportar, se vestir, sotaque diferente, regiões diferentes, trabalhar num ofício e pensar diferente. Mas todos receberam a Torá e todos entendem que Deus é único. E se Deus é um, quer dizer que o objetivo da humanidade é a unicidade, a união. Então vocês devem também ter a união como povo. Por último, se a gente pegar tanto que sábios falam sobre Yaakov e falam sobre Moshe, a gente pode ver que tem um denominador em comum. Qual é esse denominador em comum? Que Yaakov está falando antes de morrer,
e Moshe está falando antes de morrer. Yaakov é o final dos patriarcas e Moshe é o final de Moshe, ou seja, o final da época do deserto. Nesses dois momentos, quer dizer que logo após a morte desses líderes, vai ter um momento seguinte que vai ser de suma importância. Todo o objetivo da vida de Yaakov é que os filhos dele virassem a Israel, conseguissem construir o povo de Israel. E conseguem. E todo o objetivo de Moshe é que o povo esteja preparado para entrar em Israel, na terra de Israel, e saber viver como um povo. Ou seja, é a transformação da época dos patriarcas para a época dos filhos, e a outra é a transformação da época dos filhos para a época de povo. Que realmente existe agora um povo com uma terra, com uma constituição, que é a Torá, na terra de Israel. O Rashi, ele vem dizer a mesma coisa. Que no final das contas, o que aconteceu com o povo judeu durante a história, nesses dois momentos, no futuro vai acontecer com a humanidade inteira. E no final, quem é o Yaakov da nossa história do final dos tempos? Quem é o Moshe da nossa história no final dos tempos? É o povo judeu. O povo judeu, que a princípio é o povo testemunha de Deus, vamos dizer que consegue liderar todas as nações no sentido da Torá e da divindade e das virtudes, do comportamento correto e também da história que acontece no mundo, é o povo judeu. E os outros povos não. Por quê? Porque agora Deus é Eloheinu, ele é o nosso Deus, porque ele tirou a gente do Egito. A gente testemunha, a gente carrega esses valores por tradição de pai para filho. De mãe para filho também, né? E filha. No futuro, Hashem errado. Deus vai ser único. Da mesma coisa que Yaakov queria ouvir dos filhos, no final dos tempos, o povo judeu vai querer ouvir de todos os povos do mundo. E no final das contas, quando Yaakov morre, acaba o propósito de Yaakov, e agora o propósito é dos filhos de Yaakov. Quando Moshe morre, acaba o propósito de Moshe, e agora o propósito é do povo de Israel. Mas agora, no final dos tempos, que Deus vai ser único em todos os povos, vai ser o Deus de todos os povos, a origem da força de todos os povos, todos vão entender o que é Deus, da mesma forma que os judeus entendem através da Torá e através da sua história, dos seus patriarcas, dos seus valores. É o momento que a particularidade que existe no povo judeu vai acabar na história. É a nossa entrega para a humanidade. Nós, povos judeus, chegamos até aqui. Vocês aceitam? Agora somos todos uma humanidade só. Ou seja, aqui na frase, no versículo de Shema Israel, está embutido aqui o significado da universalidade do povo, da Torá, de Deus. A missão, não só nacional e de identidade, que os judeus têm que voltar para a Torá e pro caminho dos patriarcas e para as virtudes, o que Deus quer da gente. Não só isso. Mas o objetivo disso é que no final o mundo inteiro seja consertado. Que isso a gente chama de época messiânica. Esquece um pouco quem é o Messias, é época messiânica. Então, um segundo. Terminando. Um segundo.